Senhores, nós convocamos hoje essa coletiva de imprensa para anunciar esse pedido de investigação e de abertura de processo de impeachment do ministro Barroso por todo o cometimento, eu digo até que é um crime continuado, as violações que vêm sendo perpetradas da lei do impeachment pelo ministro Barroso. São reiteradas as declarações em que ele demonstra o seu desprezo pela justiça, o desprezo pelo equilíbrio e independência entre os poderes, e dessa vez foi algo gravíssimo, porque ele vem demonstrando a sua atuação político-partidária, mas dessa vez ele deixa claro que ele tem um lado, e ele deixa claro que ele participou da derrota do outro lado. Nós queremos entender, quando ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, ele coloca na primeira pessoa do plural. Quem é nós? Nós, ele se refere como sendo o STF, ao qual ele faz parte, é o vice-presidente, e em breve será o presidente, ou ele se refere ao TSE, ao qual ele presidiu, e que, inclusive, enquanto presidente do TSE, se miscuiu na atividade política da Câmara dos Deputados, enquanto votação do voto impresso, para poder virar os votos e impedir com que essa matéria fosse aprovada na Câmara. Recentemente, também, Barroso disse que o STF se tornou um poder político e, obviamente, que isso conflita com a lei do impeachment e a nossa Constituição, que deixa claro que é vedado, é crime de responsabilidade o ministro do Supremo praticar, exercer atividade político-partidária. E agora queremos entender também, se quando ele diz nós, ele está se referindo ao outro lado, o lado vencedor, o lado ao qual hoje está na presidência da República. Ele estava num evento político, um evento da UNE, ao lado de um membro do governo, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao lado de um governista, que é o deputado Orlando Silva, e fez aquela declaração infeliz em que fere de morte a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, fere de morte a nossa Constituição, fere de morte a nossa democracia. Não está entre as atribuições do ministro do Supremo derrotar ninguém, e sim zelar e guardar a Constituição. Se ele quer derrotar alguém, que seja nas urnas, mas que seja candidato. E é esse tipo de comportamento que não podemos mais tolerar. Todas as vezes que nós vimos alguma violação da lei do impeachment e da nossa Constituição por parte de Barroso, nós o denunciamos. E nós sabemos que o presidente Rodrigo Pacheco, muitas vezes, não quer entrar em atritos, não quer entrar numa crise institucional, mas hoje já está deflagrada essa crise institucional por parte do ministro Barroso, em que ele demonstra o seu desrespeito com a justiça, o seu desrespeito com a democracia, o seu desrespeito com a Constituição, o seu desrespeito com a nossa República e interferindo nos demais poderes. Por isso que, dessa vez, é um fato notório, é um fato cristalino, o seu crime de responsabilidade de exercício de atividade político-partidária, e por isso nós, 70 deputados, subscrevemos esse pedido. São 13 senadores, nós estamos em recesso, por isso que não temos aqui muitos outros parlamentares, mas todos estão imbuídos nessa tarefa, não contra um ministro, mas sim para resgatar a nossa democracia, para resgatar o equilíbrio e independência entre os poderes, que, como diz a nossa Constituição, que está tão estrelaçado esse dispositivo constitucional, e por isso precisamos resgatá-lo. Por isso aqui rogamos ao presidente Rodrigo Pacheco que possa abrir essa investigação, dessa vez não engavetar esse pedido de impeachment, porque da forma que está, haverá uma hipertrofia de poderes tão grande por parte de Barroso, que hoje ele já tem certeza da sua impunidade ao falar algo desse nível, dessa gravidade, e que caso não haja uma ação enérgica, a letra da lei, porque não cabe retratação para corrigir, para reparar um grave crime de responsabilidade como esse. E se não fizermos nada, será, de fato, o atestado
de que no Brasil o crime compensa até mesmo para um ministro do Supremo. E por isso aqui rogamos que ele possa aceitar esse nosso pedido para que possamos voltar à normalidade democrática e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. O que acontece é que nós estamos em recesso. Muitas pessoas indicam informalmente que vão assinar o pedido, só que estão em agenda, é difícil de conseguirmos falar com eles. Depois de terem colocado a lista, nós temos que fazer todo um processo de pegar a documentação, pegar a qualificação, ter que vir a Brasília. Então, assim, ainda estamos coletando mais assinaturas. Mas também soma-se a isso a questão de que hoje os deputados e senadores ficam receosos de sofrerem alguma retaliação, até mesmo por parte do Supremo. O momento que nós vivemos de uma crise institucional faz com que até mesmo os parlamentares tenham medo de se posicionar nesse sentido. Os deputados e senadores são do PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Progressista, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. Senador Flávio, só mais uma pergunta. O senhor falou sobre alguns inquéritos, decisões judiciais. Hoje o senador Marcos Duval vai prestar depoimento na Polícia Federal no inquérito que tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro como investigado pelo aquele suposto plano de golpe de Estado. Queria saber do senhor se de alguma forma isso prejudica a imagem do presidente, qual a leitura política que o senhor faz desse inquérito da Polícia Federal, mais um inquérito que tem o ex-presidente Bolsonaro inserido na investigação. O que eu sei desse inquérito é que vocês tornaram público, numa reunião que não tratou de nada com coisa nenhuma e absolutamente nada aconteceu. Então, não acho que o desfecho disso vai ser o arquivamento, algo que não aconteceu, por exemplo, com o inquérito da Polícia Federal, aberto pela então presidente do TSE, Rosa Weber, em 2018, que logo após as eleições houve uma denúncia de que teria havido fraude nas urnas eletrônicas, e obviamente como tinha ganhado o presidente Bolsonaro, foi aberto o inquérito imediatamente, e em pouquíssimas semanas de investigação verificou-se que houve sim uma invasão hacker, que eles ingressaram com senhas adulteradas de ministro do TSE, uma série de coisas gravíssimas que estão dentro desse inquérito. E é importante, eu queria mais uma vez fazer esse apelo à grande mídia. Analisem o que tem nesse inquérito que está aberto até hoje. Já passou por lá Rosa Weber, já passou por lá o Fachin, o Toffoli foi antes, o ministro o Barroso e Alexandre de Moraes agora. Até agora não houve conclusão desse inquérito. E qual que é a dificuldade de se apreciar o que tem lá dentro e fazer como tem acontecido corriqueiramente de vazamentos dessas informações? Em função desse inquérito que não era sigiloso, passou a ser após aquele evento do presidente Bolsonaro com os embaixadores, só após que ele começou a mostrar o que tinha nesse inquérito, que está em aberto até hoje, que mostrou sim uma fragilidade na segurança do sistema eleitoral. Não estou dizendo que houve fraude, não estou dizendo que houve adulteração de voto, estou dizendo o que eu conheço desse inquérito que foi divulgado pela imprensa. Hoje é sigiloso, mas não era sigiloso. O que aconteceu com isso? Isso foi inclusive a motivação para tornar Bolsonaro inelegível. Um inquérito que ainda está em aberto. Quer dizer, qual é a preocupação em realmente se investigar os fatos para se atribuir as responsabilidades na medida do que a pessoa tenha feito ou não? Senador, pergunta. Por que vocês estão entrando hoje com esse pedido, um recesso, e vocês dizem ainda que vão pegar mais assinatura? Não seria mais politicamente adequado entrar em agosto? Pode pegar. Senhores, quando o ministro Barroso fala que derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a 58 milhões de pessoas. O parlamento, ele está em recesso, mas o brasileiro, o trabalhador não. Estão acordando 5, 6 da manhã. E se de alguma forma nós nos furtássemos de sair do nosso recesso, dos nossos estados, de estar aqui apresentando essa denúncia contra o crime cometido pelo ministro Pacheco, porque nós estamos de férias, de recesso, ministro Barroso, qual é a resposta que nós damos para a sociedade? Eu estou de férias, eu estou passeando, isso eu vejo para depois? Essa aqui, apesar de serem 5 apenas aqui, nós estamos representando com essas assinaturas mais de 40 milhões de votos
dos 58 milhões que o presidente Bolsonaro representa, o tal bolsonarismo, o qual o ministro Barroso atacou. Então, deixamos nossa casa, acordei 3 da manhã para pegar o voo, e assim como todos os demais, para estar aqui demonstrando, comprovando o nosso comprometimento de que crime é crime. Crime não se resolve com um pedido de perdão, com retratação, nem coisa semelhante. Nós precisamos, especialmente quando se trata de um ministro da Suprema Corte, que é guardiã da Constituição. A Lei 1079 é claríssima, seu artigo 39, inciso 3º, inciso 5º. O inciso 3º fala de atividade político-partidária. O inciso 5º fala de como deve se portar um ministro da Suprema Corte. Ele atacou o bolsonarismo, ele estava no evento político, ele teve uma fala política, e não são palavras minhas, são palavras do presidente Rodrigo Pacheco. Então estamos aqui, não é por pressa, não é por nada, senão por demonstrar o nosso respeito e a prioridade que o brasileiro hoje dá para a política, e preocupado com a escalada de violência contra a democracia e abusos, infelizmente, por parte de alguns membros do Poder Judiciário. Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.